Nesta aula, vamos apresentar a unidade central de processamento, conhecida mais como CPU, que vem do inglês Central Process Unit. Vou dividir essa apresentação em o princípio da computação, para mostrar como chegou aos processadores que temos hoje em dia, a função do processador, as principais funções, o que o processador desempenha, uma máquina de multinível, para mostrar como funciona o processo de programação até chegar ao processador, e a arquitetura dos processadores e fazer uma comparação entre RISC e CISC. A parte de pipeline, multithreading, computadores específicos e evolução do processador vai ser apresentada no seminário depois acrescida a esse material. Princípio da computação. O primeiro computador criado, que funcionava eletronicamente, foi o ENIAC. Ele tinha uma computação que não era a entrada de dados dos seus acumuladores, não era binária, utilizava dígitos, decimais, indo do 0 ao 9. E na época, a tarefa de carregar e modificar os programas no ENIAC era extremamente tediosa, porque eram feitas através de cartões perfurados. E von Neumann, já pensando na evolução do ENIAC, o que é que ele pensou? Uma forma para facilitar essa programação: representar de forma adequada os dados, armazenar numa memória junto com os dados, os programas, e modificar a memória apenas atribuindo valores na posição da memória. A programação com armazenamento, esse conceito de programar com armazenamento, foi publicado em 1945 e foi o sucessor do ENIAC, que foi o EDVAC, que ele trouxe uma grande vantagem em relação ao outro computador. E nesse novo computador ele já tem arquitetura parecida, semelhante à que temos hoje, que era a ideia de uma memória principal, de uma unidade lógica aritmética e o dispositivo de entrada e saída, operadores na unidade de controle. Com isso já temos algo parecido com o nosso sistema de computação hoje em dia, com essas três unidades. E um rascunho seria semelhante a isso aqui, uma unidade de controle e a lógica aritmética, conhecida como ULA, dentro do processador, uma ligação com a memória, tanto da unidade de controle quanto a unidade aritmética, e os dispositivos de entrada e saída na entrada da ULA. E esse computador, a partir dessa nova arquitetura, já tinha essa função de, no início, a partir do início, buscar uma instrução, interpretar essa instrução, buscar os dados na memória relativa a essa instrução, executar a instrução e seguir para a próxima. O registrador ia incrementava, que era para seguir para a próxima instrução, e realizar esse ciclo até completar a instrução. Não precisava mais de uma entrada independente desses dados para poder ser feita a instrução, e só se fazer uma a cada entrada de dados. Os básicos de microinformática. Agora nós vamos falar especificamente sobre a CPU, que é a unidade central de processamento do computador. Mas vamos falar sobre os elementos internos dessa CPU, também conhecido aí como processador do computador. O que nós temos de importante como os elementos internos de uma CPU? Primeiro, a CPU é formada por vários elementos, como a UC, que é a unidade de controle, a ULA, conhecida como unidade lógica e aritmética, e os registradores, que são pequenas porções de memória onde os dados vão ficar armazenados. Então, dentro da CPU,
nós vamos separar alguns elementos. Vamos começar entendendo onde os dados são processados na CPU. Já que ela é a unidade central de processamento, onde os dados são processados de forma centralizada, tem um desses locais que é o responsável, propriamente dito, pelo processamento de dados dentro da CPU. Esse local é a ULA, a Unidade Lógica e Aritmética. É aqui na ULA onde os dados são processados de forma centralizada. É aqui que são feitos os cálculos matemáticos, aritméticos de comparação lógica para realizar o processamento de dados. Então, se uma prova de concurso pedir onde os dados são processados dentro da CPU, é na ULA, a Unidade Lógica e Aritmética. Pois bem, se a ULA processa os dados, essa ULA tem que processar esses dados sob o controle, sob o comando, sob as instruções da unidade AUC. A UC, que é a unidade de controle, é a responsável por fornecer as instruções e controlar como os dados serão processados na CPU. Percebe que a UC, a unidade de controle, não processa dados. A UC apenas controla, comanda, fornecendo as instruções que indicam como os dados serão processados. Mas é interessantíssimo perceber que ela, o C, não processa os dados, apenas controla e comanda como esses dados serão processados, certo? Quem processa os dados é o LA. E outro ponto, à medida que a processando esses dados, ela vai gerando dados processados, que são os resultados do processamento. E onde a ULA, então, armazena os dados que ela vai processando? A resposta, nos registros. Os registradores, também conhecidos como registros da CPU, armazenam os dados que vão sendo processados pela ULA. Isso é interessantíssimo a gente perceber, né? Saber de fato que quem processa os dados dentro da CPU é a ULA, sob o controle da UC, mas que à medida que a ULA vai processando esses dados vão ficando armazenados diretamente nos registradores. Uma parte do microprocessador Pentium, chamada de unidade de interface, com barramento BIO, recebe dados e instruções codificadas da RAM do computador. O processador está conectado à RAM através dos circuitos da placa-mãe, conhecidos também como barramento. Os dados movem-se para o processador 64 bits por vez. A unidade de interface com barramento envia dados e códigos por dois caminhos separados que podem receber cada um 64 bits por vez. Um caminho conduz à unidade de armazenamento, ou cache, de 8K usados para dados. O outro caminho conduz a um cache idêntico, usado apenas para o código, que diz ao processador o que fazer com esses dados. Os dados e códigos ficam nesses dois caches até que outras partes do microprocessador necessitem deles. Enquanto o código espera em seu cache, outra parte da CPU chamada de unidade de previsão de desvio inspeciona as instruções para determinar qual das unidades lógico-aritméticas, conhecidas como ULAs, pode manejá-lo mais eficientemente. Esta inspeção garante que uma das ULAs não fique esperando enquanto a outra termina de executar uma outra instrução. A memória temporária de pré-busca de instruções recupera o código identificado pela unidade de previsão de desvio e a unidade de decodificação traduz o código do software para um tipo de instrução que as ULAs possam entender. Se qualquer número fracionário, conhecido como ponto flutuante, precisar de processamento, ele é enviado a um processador interno especializado chamado de unidade de ponto flutuante. Nos modelos Pentium MMX, essa unidade também é utilizada para processar 57 instruções designadas especialmente para processar comandos multimídias, como músicas e vídeos. Dentro da unidade de execução, duas ULAs processam todos os dados que somente de números inteiros. Cada ULA recebe instruções de até 32 bits por vez da unidade de decodificação. E cada ULA processa suas próprias instruções simultaneamente usando dados movidos do cache de dados para um tipo de bloco rascunho chamado de registradores. Assim, as duas ULAs e a unidade de ponto flutuante
e enviam os resultados de seu processamento para o cache de dados. O cache de dados envia os resultados para a unidade de interface com barramento, que, por sua vez, envia os resultados à RAM. E dando continuidade aqui, para mostrar, executar essas funções básicas do processador, temos a unidade lógica aritmética, conhecida como ULA. Essa parte do processador, né, não é o processador em si, é uma parte específica, ela realiza as operações lógicas e aritméticas. Aritméticas é os cálculos que a gente conhece, né? E a parte lógica é comparação, se é igual, se é diferente, e aquela parte também digital, eletrônica digital. Então a ULA foi proposta por von Neumann em 46, já um pouquinho depois do ENIAC. E ela está presente tanto em calculadoras com 1, né, até em supercomputadores. E sua complexidade vai depender da necessidade do sistema. Atualmente, uma ULA pode realizar as seguintes operações, né? Operações aritméticas com números inteiros, operações lógicas de bit a bit, né? Que é aquela que eu falei lá, usada na eletrônica digital. Vocês lembram que com essas 3 portas dá para fazer todas as outras, né? E operações também de deslocamento de bit, muito usada para endereçamento, né? Se você tem um determinado endereço, quando você desloca um bit, você vai ou para frente, ou se você deslocar no sentido inverso, você volta a outro local de memória. Então você tem aqui uma escolha da função que você vai querer que essa ULA faça. Já tem a entrada das 2 variáveis, né? 2 inteiros, 2 números que vão ser utilizados. Aqui você tem a resposta da saída, né? A resposta. E aqui tem um bit especial, que pode ser, por exemplo, de estouro de memória, de que vai continuar esse cálculo para algum ponto, geralmente chamado de flag. Esse esquema aqui dá para a gente entender melhor como é. Nas ULAs modernas, você já tem a entrada, quando você tem a entrada do dado, a ULA já realiza todas as operações, e quando você seleciona a função, ela já joga imediatamente a resposta. A resposta, esse aqui é aquele D, né? O D e aqui é o R. Então, quando você entra com os valores aqui, ele já tem todas as operações, já tem a resposta de todas elas. Quando você seleciona a função, ele vai e escolhe só aquela função e já joga para a resposta. Uma forma de operar mais rápido, né? Já que são cálculos simples para os processadores modernos. E a primeira ULA criada era um circuito integrado, TTL, semelhante também àqueles que vocês usaram lá em eletrônica digital, 74181. Esse aqui ele usa um nibble, né? Que é a metade de 1 byte, e tem a opção de entrada, né, de 2 nibble, ou de 2 metades de 1 bit. Claro que se você quiser usar para fazer isso aqui com 1 byte, aliás, bit não byte, você bota 2 CIs. Com 2 CIs você já tem a opção de pegar esses 4, e exatamente a resposta à comunicação entre um CI e o outro são essas saídas extras aqui. Então essa primeira ULA aqui foi utilizada por muitos computadores da época. Então naquela entradazinha S, voltando aqui S, você seleciona, aqui são as entradas, né? Entrada 1, entrada A, né? Vou fazer assim até para melhorar entender. Aqui seleciona a função. Isso aqui é o D. E aqui são as respostas. As funções que ele pode fazer são essas aqui, para esse CI, né? Inverter o que ele receber em A, fazer um XOR, né? Ou melhor, um NOR, que é o OR
invertido e por aí vai, não vou falar todas elas. Aqui a saída especial, né? E aqui a saída com carry. Então tenho todas essas funções que eu posso realizar com aquele simples circuito integrado. Por muito tempo foi incorporado na parte de ULA dos processadores dos computadores mais antigos. Hoje em dia já vem tudo integrado num chip só, mas existe um setor dentro do processador chamado ULA, Unidade Lógica Aritmética. Então, eu tenho para acessar a ULA a unidade de controle e os registradores. A ULA faz um determinado cálculo, tem os bits especiais e a saída para registradores. Todos os elementos do processador servem para trazer esses dados para a ULA ou para recebê-los. E os dados recebidos por essa ULA resultam das operações que ela fez, né? Ou daqueles armazenamentos, daqueles cálculos lá que eu mostrei que é possível que a ULA faça. A ULA também pode ser ativar bits especiais, que são aqueles bits que eu falei lá, flags, para indicar o resultado de algumas operações, como por exemplo um resto de uma divisão, alguma coisa do tipo, o sinal de uma subtração, tudo sai nesses flags. Vamos agora para a unidade de controle. Essa unidade de controle é responsável pelo fluxo de informação, gerenciar todo esse controle de informação dentro do processador. Ela vai fazer o quê? Buscar uma instrução na memória, decodificar essa instrução, transferir esses dados e depois executar a instrução. Então, a função executada pode variar de acordo com a arquitetura do processador. Mais na frente a gente vai ver sobre essas arquiteturas. E essa unidade de controle pode ser dividida em outras unidades, né? Você tem subunidades dentro da mesma unidade de controle. Então, terminando essa parte aqui das funções do processador, né, que a gente viu a parte de ULA e a unidade de controle, a gente pode passar para a ideia de máquina multinível. As primeiras máquinas, a primeira computação, trabalhava com a linguagem de baixo nível. Então você programava ali praticamente com zeros e uns. Isso era muito complexo para o programador, pois ele tinha que dominar todo o processo de programação e conhecer bem essas palavras. Então, para auxiliar essa programação, Wilcox na Inglaterra criou uma comunicação de nível entre os usuários, né? A máquina é composta por vários níveis e cada qual uma função específica. Então você imagine que entre a cada linguagem existe um intérprete que conhece as duas, conhece a anterior e a seguinte, até chegar na linguagem que eu quero no final. Hoje a gente já trabalha muito com linguagem de alto nível, então até essa aqui ainda é considerada de baixo nível para a programação que vocês veem no curso de informática, mas já é uma linguagem bem mais fácil de programar, com palavras mais fácil de interpretar. As criada antes disso era o assembly, né? Na disciplina lá de arquitetura de computadores na engenharia elétrica, a gente aprendeu a programar em assembly, mas é uma programação muito complexa. Você escreve muitas linhas, páginas e páginas para poder fazer a soma de dois números. Tem que saber de registrador, de flag, todas essas coisas. Então, quando você programa hoje nessa linguagem aqui, em C++ ou em Java, o compilador vai transferir para o assembly. E assim, então, o assembly vai ser interpretado para o processador. E hoje, para facilitar ainda mais para o usuário não precisa mais entender programação. Ele já usa sistemas operacionais que vai fazer sua interpretação dos seus dados, né? Então não precisa mais desse complexidade que seria para trabalhar até com código binário. Inclusive o assembly tem muitos comandos ainda em código binário. Então já se usa o RISC e o CISC,
isso aqui na parte do processador, mas essa linguagem também vai para essa arquitetura. Por isso, quando você instala um programa lá, ele já vai ver se o seu processador trabalha nisso aqui. E isso aqui já seria uma programação, não seria nem programação, mas sim uma montagem em nível de eletrônica. Então, essas são as linguagens que são transferidas de um ponto para outro, né? Lá em eletrônica, vocês até viram como trabalhar com código binário. Então, veja que tem uma interligação entre essas linguagens. E uma tem que entender a anterior e a posterior para poder funcionar. Parece complexo, mas é só para vocês aprenderem isso, que tem um interpretador de linguagem entre a linguagem anterior e a linguagem seguinte, né? Processadores CISC, RISC ou híbrido, onde no mesmo processador eu tenha arquitetura CISC e RISC. Professor, mas o que significa esses dois termos, CISC e RISC? Pois bem, CISC significa instruções complexas para o computador e RISC significa instruções reduzidas para o computador. Um processador CISC, já que as instruções são complexas, ele precisa de vários ciclos de processamento para processar uma instrução. Quer dizer, um processador, quando é CISC, ele recebe instruções complexas, das quais é necessário vários ciclos de processamento para resolver uma instrução, porque a instrução é complexa. Já um processador RISC, ele resolve uma instrução com um ciclo só. Quer dizer, com um ciclo de processamento, o processador RISC, que é de instruções reduzidas, já consegue resolver uma instrução. Então eu te pergunto, entre uma comparação CISC, instruções complexas, vários ciclos de processamento para resolver uma instrução, e RISC, instruções reduzidas, um ciclo para resolver uma instrução, qual dessas arquiteturas te parece mais rápida e eficiente para processar os dados? Com certeza RISC, de instruções reduzidas, porque se a instrução é reduzida, ela é resolvida com um ciclo só. Se a instrução é complexa, precisa de vários ciclos do processador para processar aquela instrução. Então, processadores que processam instruções reduzidas costumam ser mais rápidos que processadores que processam instruções complexas, já que essas precisam de vários ciclos para serem processadas. Professor, mas hoje em dia como é que funciona? Os nossos computadores atuais e a maior parte dos processadores de computadores de uso pessoal modernos trazem a possibilidade de instruções complexas, CISC, e também de processar instruções reduzidas, RISC. Isso quer dizer que atualmente os nossos processadores são híbridos. Eles têm parte CISC para processar instruções complexas com vários ciclos do processamento e parte RISC para processar instruções reduzidas com um ciclo só de processamento. Então, RISC e CISC também são indicativos ou parâmetros que podem definir um melhor ou pior desempenho do teu processador. Então, pessoal, o CISC, as máquinas CISC, Complex Instruction Set Computer, têm um conjunto de instruções grande, de tamanhos variáveis, com formatos complexos. Muitas dessas instruções são bastante complicadas, executando múltiplas operações quando uma única instrução é dada. Por exemplo, é possível realizar um loop complexo usando apenas uma operação assembly. O problema básico com máquinas CISC é que um conjunto pequeno de instruções complexas torna o sistema consideravelmente mais lento. Então, pessoal, com um conjunto pequeno de instruções, aqui na arquitetura CISC, o sistema fica mais lento, tá? Os projetistas decidiram retornar a uma arquitetura mais simples, delegando ao compilador a responsabilidade de produzir código eficiente com esse novo conjunto de instruções. Máquinas que utilizam essa filosofia são chamadas de máquina RISC, que é a próxima arquitetura que veremos. Então, pessoal, o RISC, Reduced Instruction Set Computer, como o próprio nome já diz, tem como principal objetivo simplificar as instruções de modo que elas possam ser executadas mais rapidamente. Cada instrução executa apenas uma operação, que são todas do mesmo tamanho, tem poucos formatos e todas as operações aritméticas devem ser executadas entre registradores, dados da memória que não podem ser utilizados como operando. Praticamente todos os conjuntos de instruções para qualquer arquitetura lançados desde 1982 têm sido RISC ou alguma combinação entre RISC e CISC. Beleza, pessoal? Então, falando aqui sobre CISC e RISC, alguns exemplos aí de utilização.
Membros da família x86 da arquitetura Intel são conhecidos como máquinas CISC, enquanto que a família Pentium e processadores MIPS são conhecidos como máquina RISC. Aqui, pessoal, para finalizar, vamos ver aqui a diferença de CISC e RISC, beleza? Então, pessoal, o CISC ele contém um único conjunto de registradores, tipicamente entre 6 e 16 registradores. Já o RISC, pessoal, ele possui múltiplos conjuntos de registradores, muitas vezes superando 256. No CISC, pessoal, apenas 1 ou 2 operandos de registradores são permitidos por instrução. Já no RISC, 3 operandos de registradores permitidos por instrução. No CISC, pessoal, a passagem de parâmetro é ineficiente através da memória. Já no RISC, pessoal, acontece uma passagem eficiente de parâmetros por registradores no chip, processador. No CISC, acontecem instruções de múltiplos ciclos. Já no RISC, acontecem instruções de um único ciclo, exemplo load store. No CISC, pessoal, o controle é microprogramado. E no RISC o controle é hardwired, embutido no próprio hardware. O CISC, pessoal, é fracamente paralelizado. Já o RISC é altamente paralelizado, pipenet. No CISC existem muitas instruções complexas. Já no RISC, pessoal, são instruções simples e em número reduzido. No CISC, as instruções têm tamanho variável. Já no RISC, as instruções têm tamanho fixo. No CISC, pessoal, existe uma complexidade no código. E no RISC, a complexidade no compilador. No CISC, pessoal, muitas instruções podem acessar a memória. Já no RISC, apenas instruções load e store podem acessar a memória. Para finalizar, pessoal, no CISC existem muitos modos de endereçamento, tá? E no RISC existem poucos modos de endereçamento. No vídeo de hoje vamos falar sobre pipeline, conceito esse ligado à arquitetura de computadores e relacionado à CPU. Vamos lá. Iniciando aqui, primeiro pela definição, pipeline é uma técnica de implementação de processadores que permite a sobreposição temporal das diversas fases de execução das instruções. Resumidamente, então, o pipeline ele consegue sobrepor temporalmente as diversas fases de execução das instruções de um processador. Então agora vamos para um exemplo prático que no caso do pipeline só a definição fica muito vago a explicação, então através do exemplo fica melhor de explicar o conceito. O nosso exemplo vai consistir do seguinte: vamos imaginar uma lavanderia onde cada etapa vai ser realizada em 30 minutos e o fluxo de execução está aqui descrito. A primeira etapa, colocar a roupa na máquina de lavar; a segunda etapa, depois de lavada, colocá-lo na máquina de secar roupa; terceira etapa, depois de seca, passar a ferro; e a quarta etapa, depois de passada, arrumá-la no armário. Lembrando que cada etapa desse fluxo vai levar 30 minutos. Esse é um exemplo hipotético, só para que o conceito de pipeline fique mais fácil de ser entendido. Então agora vamos ao exemplo. Temos o primeiro exemplo que é sem pipeline e o segundo exemplo que é com pipeline. Vamos notar aqui no primeiro exemplo, que é o sem pipeline, que temos aqui o fluxo descrito ali anteriormente. Então, cada etapa dessas vai levar 30 minutos. Então, no fluxo sem pipeline, vamos executar a primeira etapa, 30 minutos. Vamos executar a segunda etapa, 30 minutos. Vamos executar a terceira etapa, 30 minutos. Vamos executar a quarta etapa, 30 minutos. Então, tranquilo. A primeira tarefa foi executada. Aí, terminando essa primeira tarefa, sem o pipeline, ele começa a executar a segunda parte. Então, 30 minutos aqui, 30 minutos aqui, 30 minutos aqui, 30 minutos aqui. Só nesse range aqui, já levou 4 horas. 2 horas aqui, mais 2 horas aqui. E assim sucessivamente. Reparem que sem pipeline, você tem que esperar todo o fluxo aqui ser terminado. Então, você tem que esperar 2 horas para só assim poder iniciar a outra parte. No caso do exemplo com pipeline, que é o exemplo de baixo, ele vai executar aqui a primeira parte também em 2 horas, né? Meia hora aqui, meia hora aqui, meia hora aqui, meia hora aqui. Só que quando ele termina essa primeira parte aqui de 30 minutos aqui, ele já executa simultaneamente uma outra tarefa. Então, quando a tarefa A executa a sua primeira, a B já iniciou aqui. Quando a A vai aqui para a outra etapa,
ele também já executou aqui. Então, simultaneamente, vai criando-se várias tarefas, onde com isso vai se conseguir um ganho de tempo muito alto, comparado à não utilização de pipeline. Então, é por isso que o pipeline ele é considerado uma técnica importante nas arquiteturas atuais de computadores, porque ele reduz muito o tempo de execução das instruções da CPU. E se compararmos aqui nesse exemplo hipotético, reparem que aqui, olha, sem o pipeline, ele vai iniciar aqui o fluxo 6 da tarde e vai terminar 2 da manhã. Já com o pipeline, ele vai iniciar 6 da tarde e terminar 9:30 da noite. Você vê que o ganho ele é muito grande. Agora você imagina isso nas arquiteturas de computadores que muitas vezes são complexas, são muitas instruções a serem executadas pela CPU. Então é por isso que as arquiteturas modernas, hoje em dia, possuem essa técnica de pipeline. Então aqui algumas conclusões do pipeline. Várias tarefas executam simultaneamente usando recursos diferentes. Foi o que vimos ali, né? A gente tinha ali o fluxo de execução de uma lavanderia e quando terminava a primeira parte ali da tarefa, que eram 4, ele já iniciava abaixo a segunda e assim sucessivamente, permitindo essa execução simultânea. O pipeline ele não melhora a latência de cada tarefa individualmente. Eu vou voltar aqui, é o que vimos, olha. Se repararmos aqui, olha, a tarefa individualmente ela não melhora mesmo. Então, individualmente, cada tarefa aqui, ela vai continuar levando meia hora, certo? A diferença é o ganho no tempo total, porque enquanto no sem pipeline ele tem que esperar todo o fluxo concluir, no com pipeline não. Ele termina uma parte aqui e já executa outra, fazendo com que essas tarefas sejam executadas simultaneamente. E aqui, por fim, ele melhora o throughput de todo o trabalho, que é o que conseguimos enxergar aqui no exemplo também. Sem o pipeline, ele levou aqui das 6 da tarde até as 2 da manhã para executar, e com o pipeline, nessa ideia de execução simultânea, ele levou das 6 da tarde até as 9:30 da noite, tendo um ganho assim considerável sem a técnica de pipeline. Multithreading. Threading é a tarefa que um determinado programa realiza. Na arquitetura de computadores, o multithreading é a capacidade que um CPU fornece a vários threads de executar simultaneamente, suportados pelo sistema operacional. É o sistema operacional que dá essa capacidade de multithreading. E essa abordagem difere de multiprocessamento. Vemos nas imagens abaixo os threads sendo divididos em 3 tarefas. E uma coisa importante é lembrar que eles podem alternar ou trocar de dados e resultados entre si. Bom, a gente já tem CPUs no mercado com hyperthreading há muito tempo, né? Tanto os CPUs domésticos quanto os CPUs para servidor. Mas exatamente o que é essa tal hyperthreading? Bom, é bem simples, quer dizer, na verdade não é simples, né? Mas vocês vão entender de uma forma simples aqui. Hyperthreading é uma tecnologia que a Intel desenvolveu para poder amenizar a perda de desempenho que o CPU sofre. Como assim, Felipe? Como eu falei no meu vídeo do IPC, o CPU trabalha com ciclo de processamento, né? Instruções por ciclo, né? Até IPC. Só que em algum momento dessa passagem de ciclo ocorre perda de desempenho, ocorrem ciclos que não são processados. Essa aqui é a explicação breve. Enfim, ocorrem esses ciclos que não são processados e o seu CPU tecnicamente rende menos do que ele poderia render. Então, qual foi a ideia da Intel? Criar uma tecnologia que reaproveitasse esses ciclos como se eles fossem um novo núcleo no CPU. Então é daí que vem a ideia de núcleos simulados. Lembrem-se, simulados, não emulados. Emulados não existe, é simulados. Então você simula que você tem um núcleo dentro do CPU e o que acontece? Teu sistema operacional vai entender isso, vai utilizar isso e teu CPU fica mais rápido, certo? Bom, essa é a explicação básica da coisa. Agora a gente tem uma explicação um pouquinho mais completa. Como isso funciona exatamente? Bom, primeiro a gente tem que entender uma coisa bem básica aqui. Threading não é núcleo, tá? Threading é processo de execução. Algumas pessoas confundem, né, núcleos com threadings. O que o HT faz, pessoal, é conceder ao núcleo a capacidade de ter mais de um processo de execução. Ou seja, executar mais de uma threading por vez. E assim o sistema fica mais rápido. Você tem um núcleo que consegue processar mais de uma coisa por vez. Na arquitetura do CPU, cada núcleo físico vai ter 2 unidades lógicas independentes, e cada unidade lógica vai ter o seu próprio controlador de interrupção programável, também conhecido como APIC. E além disso, cada parte lógica também vai ter o seu registrador próprio. Dá até um vídeo só sobre APIC e registrador próprio, porque é uma coisa muito extensa. Então a gente viu aqui que cada núcleo vai ter a capacidade de executar mais de um processo de execução. Cada núcleo vai ter 2 unidades lógicas independentes, com seus controladores e registradores, e isso faz com que o sistema operacional enxergue que você tem mais núcleos do que o teu CPU realmente tem. E esse CPU, né, o processamento desse CPU é feito justamente
com aquelas partes perdidas, né? Você está amenizando aqueles ciclos de processamento que foram perdidos em algum momento no processo. De acordo com a Intel, o Hyperthreading ele traz até 30% de desempenho. Até 30% de desempenho, não significa que vai trazer. Para o Hyperthreading funcionar bem, ele depende de instruções e depende de programas que utilizam ele bem, né? Que utilizem ele bem. No caso, geralmente o que mais sabe utilizar um Hyperthreading, programa de edição, o sistema operacional em si hoje em dia e raras exceções, jogos, né? Porque o que a gente vê por aí é geralmente o CPU sendo estuprado nos cores reais e os cores simulados não tanto ou só um pouquinho, né? E há quem diga que o Hyperthreading traz ineficiência para o CPU, né? Liga o Hyperthreading, sente que a máquina fica lagada, sente que dá perda de desempenho em alguma aplicação específica, o jogo fica ruim e acabam desligando o Hyperthreading. E todo esse processo é entendido pelo seu sistema operacional como um outro núcleo, e o CPU fica mais rápido porque as tarefas são mais bem processadas.